pergunta: a Bíblia diz que nós, seres humanos, somos deuses? Segunda pergunta: a gente deveria se importar muito com isso? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, tudo que você precisa fazer, se inscrever aqui, a gente fala de teologia, de Bíblia todos os dias. Hoje, a gente continua na nossa leitura bíblica com a Bíblia 365, nova versão transformadora. 4 sugestões de texto bíblico por dia. Lendo todas essas sugestões, em um ano você completa a leitura de todo o texto bíblico. E todos os dias eu faço um estudo a partir da Bíblia 365. Hoje a gente vai olhar para o Salmo 82. E eu vou começar a nossa leitura do Salmo 82 pelo versículo de número 6, mas a gente vai ler depois do 1 ao 8 bonitinho. Mas eu vou começar pelo versículo 6 aqui, que diz assim: eu digo, : vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. A Bíblia diz que você é um Deus? Que eu sou um Deus? Quem está lendo aqui, nós somos deuses. Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. De vez em quando a gente vê esse papo, inclusive, na internet, como que a gente lida com isso. Bom, esse salmo ele tem diversos desafios para nossa concepção de como funciona o mundo espiritual. E talvez ele seja um dos trechos do Antigo Testamento que de modo mais explícito apresente a ideia de concílio divino. Algumas pessoas já estão mais habituadas com essa expressão, talvez por conhecer a popularização dessa expressão pelo Michael Heiser. Ele não é o autor, ele não é o inventor disso. Na verdade, essa é uma maneira de se referir a como o povo israelita e a maioria dos povos da Antiguidade Oriental enxergava o mundo espiritual. Isso é mais ou menos consensual, essa maneira de se referir. O Heiser é o evangélico que soube traduzir isso muito bem para a realidade protestante, para a realidade evangelical. É o acadêmico do Antigo Testamento que soube traduzir isso de maneira bastante sólida para a nossa linguagem, né? E o que é esse concílio divino? Do que a gente está falando aqui? Tá? Vamos ler o Salmo no primeiro versículo. Deus preside a assembleia dos céus, no meio dos seres celestiais, anuncia seu julgamento. Deus preside uma assembleia nos céus. Então você tem Yahweh, Deus de Israel, presidindo uma assembleia com seres celestiais. Tradução aqui da NVT, seres celestiais. Em outras traduções, você pode inclusive encontrar deuses, que inclusive está na nota de rodapé dessa tradução aqui da NVT. A palavra usada aqui, Elohim, deuses no plural. Como assim Deus de Israel preside uma assembleia de deuses? E aqui traduzido como seres celestiais. É a ideia de que o israelita o tempo todo é dito por Yahweh, pela lei, por Moisés, de que ele não deve adorar outros deuses, porque os outros povos possuem outros deuses. E então o texto bíblico ele não ataca a existência desses deuses, mas a adoração a esses deuses. De forma que aqueles povos eles entendiam essas existências de vários deuses, e o que a lei está dizendo é: existe um Deus acima de tudo que é criado. E ele é o criador de todas as coisas, como a gente vai ver aqui inclusive. Mesmo dessas outras autoridades que os outros povos chamam de deuses, Deus é o criador e o comandante e o rei e o presidente de tudo isso daqui. Ele preside a assembleia de todos os seres celestiais, espirituais, se você quiser.
E então, o texto continua. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado, libertem-no da garra dos perversos. E aparentemente aqui, nesse julgamento de uma assembleia que Deus preside, ele parece se dirigir a outras instâncias de autoridade que estão promovendo crueldade, diversas crueldades. E isso precisa parar. Muito provavelmente fazendo referência ao fato de que essas nações vizinhas, nas suas crenças a vários deuses, seres celestiais sobre os quais o Deus de Israel tem comando e é criador de tudo, essas nações vizinhas têm também os seus governantes, os seus reis, que com alguma frequência são percebidos também como entidades divinizadas, como deuses. Sim, Faraó era percebido como divino. Os reis da região da Mesopotâmia eram percebidos como divinos. E esses governantes, sendo divinizados, recebendo adoração, o que eles praticam? Diz o salmista, praticam a crueldade e o mal. Permitem que nos seus territórios a maldade se perpetue. E então, Deus de Israel, o verdadeiro Deus, autoridade sobre todo o universo, quando executa o seu julgamento, ele vaticina. Executem justiça, não sejam cruéis. Esses opressores nada entendem, são completos ignorantes. Andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Esses que recebem o título de deuses são deuses mesmo? Ou são, na verdade, ignorantes que nada conhecem? Eu digo, vocês são deuses. São todos criação, filhos do Altíssimo, filhos nesse sentido. Criação do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. Serão depostos ou morrerão como qualquer governante. Vocês podem achar do topo da sua arrogância que vocês são elementos divinizados aí, mas como qualquer governante, o fim de vocês está previsto. Respondendo à pergunta, eu e você somos deuses e a Bíblia diz que você é um deus? Não. Ela está lidando com a percepção de que no Antigo Oriente Próximo, esses governantes achavam que eram deuses. É a percepção deles. E nessa percepção, Deus fala assim, baixa a bola que você vai morrer, como qualquer outro mortal. Os deuses de vocês não vão te livrar desse destino. Eu, o Deus de Israel, comando todas as coisas e digo, essa crueldade de vocês tem data de validade. E aí o salmista exulta e louva diante disso e diz, levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Em outras palavras, o Deus de Israel é o proprietário de todas as nações, embora essas nações tenham decidido adorar outros deuses e até mesmo eleger governantes para que eles fossem divinos. Eleger não no sentido de ir lá e votar e ser eleito, não. Os reis da Antiguidade Oriental não inventaram a democracia. A democracia, num modelo ainda muito distante do que a gente conhece hoje, foi criada na Grécia Antiga. É outra brincadeira, lá em Atenas, é outra parada. Mas, culturalmente, esses povos levantavam esses governantes à condição, e aí sim, elegiam-nos como seres divinos, certo? Faraó,
os reis da Mesopotâmia, dos diferentes reinados da Mesopotâmia, enfim. Todos eles pertencem ao verdadeiro Deus que julga a terra, e no mundo espiritual, na assembleia com todos os seres celestiais, o Deus de Israel domina sobre tudo. O texto não diz que você é um Deus. Tá bom? Esse é o contexto do texto aqui. Agora, a segunda pergunta era: você deveria se preocupar com isso? De alguma forma eu acredito que sim. O texto ele é enriquecedor na medida em que você se preocupa com isso. E isso te leva a uma leitura rica do texto e profunda do que o texto quer dizer. Isso é positivo. Agora, eu acho muito revelador que a gente passe por uma passagem como essa e, com frequência, a preocupação do evangélico seja decifrar se ele é Deus ou se não é Deus, e não seja se perguntar até quando decisões injustas serão tomadas, até quando os perversos serão favorecidos. Por que não fazemos justiça ao pobre, ao órfão, ao oprimido e ao desamparado? Um texto como esse deveria nos constranger a nos preocuparmos com esses caras e não com os reis. A gente tem que se preocupar com o pobre, com o órfão, com o oprimido e com o desamparado, não com os reis. Essa era a minha mensagem para hoje, eu espero que você goste. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente tem feito diariamente da Bíblia 365, a minha recomendação é que você passe aqui na descrição desse vídeo, onde você encontra um link para adquirir um exemplar via Amazon, tá certo? Bom, eu não tenho mais nada para falar, além de te pedir um like para você compartilhar esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.